crise. Amém? Nós temos algumas razões para entregar as nossas sementes no meio da crise, para nós lançarmos sementes no meio da crise. E nessa noite o Senhor vai mostrar alguns pontos importantes para nós semear no tempo da crise, para colher também no tempo da crise. Amém? Êxodo capítulo 2. E foi-se um varão da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos, e a betumou com betume e pez. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E armando o menino, postou-se de longe, para saber que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam à borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, filha de Faraó: irei eu chamar uma das amas hebreias que cria este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça, e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou seu nome Moisés, que significa tirado das águas. E disse: porque das águas o tenho tirado. Amém? Glória a Deus. Aqui nós temos algumas razões para nós semearmos no tempo da crise. E se você entender isso nessa noite, nessa palavra que o Senhor vai ministrar a nós, eu posso ter certeza que você vai ter confiança para semear no meio da crise. Amém? Pode sentar, por favor. Esta é uma palavra de confiança, é uma palavra de ânimo, porque para semear nós temos que ter ânimo. Para semear nós temos que ter ânimo. E o Senhor, Ele sempre espera de nós. A parte dele Ele sempre faz. E olha, irmão, o que Deus faz Ele surpreende, sabia? O que Deus faz Ele surpreende. Ele nos surpreende. E a parte que cabe a nós fazer, na realidade, fazemos pela fé. Porque temos uma confiança no Senhor e demonstramos essa confiança em Deus. Esse texto, ele na realidade, ele não pode ser ministrado fora de um contexto. Porque esse texto, ele faz parte de um grande mover de Deus na vida deste povo. Então a Bíblia diz para nós no contexto em que os hebreus vão para o Egito por intermédio de José. A Bíblia mostra para nós que vivia Jacó na sua terra ou na terra que Deus havia prometido. E a Bíblia mostra que pela inveja dos irmãos de José, devido ao pai Jacó amar José, e deu a José uma túnica de 7 cores, e a Bíblia diz que isso aguçou a inveja de seus irmãos contra José, porque o pai amava mais José do que os irmãos. A Bíblia mostra para nós que José, ele era amigo de Deus e amigo do pai. Aleluia, eu gosto disso. Amém? Quem é amigo do pai, o pai honra. Amém? Então, quando a Bíblia mostra para nós que Jacó amando José e José amando a Deus, Deus começa agora a dar indícios de que iria começar algo na vida de José. Então a Bíblia mostra para nós que um dia ele tem um sonho, e o sonho é que ele estava num campo, e naquele campo ele tinha pego um feixe de trigo, e no sonho tinha 11 maços de trigo que se curvava diante do trigo que ele havia colhido. Ele acorda de manhã
e vai dizer para o seu pai: pai, nessa noite Deus me deu um sonho. É, meu filho? Olha, irmãos, olha só que interessante. Jacó foi um homem sonhador. Quem foi Jacó? Jacó fugindo de seu irmão Esaú para num lugar chamado Luz. Ali ele pega uma pedra, coloca na cabeça e sonha. E Deus dá um simples sonho para ele. Nesse sonho tinha uma escada que tocava a terra e o céu. Anjos subiam e desciam pela escada. E ouviu-se uma voz no céu que dizia: toda esta terra que tu estás vendo, darei a ti e a tua semente. Ele acorda daquele sonho e consagra aquele lugar, elevando um altar ao Senhor e ungindo aquele altar, chamando de Betel, casa de Deus. Então Jacó sabia dos sonhos. Quando José disse assim: pai, eu tive um sonho, Jacó ele fica atento, porque ele sabia o que significavam os sonhos, ainda mais vindo da parte de Deus. Ele contou o sonho a seu pai, dos feixes que se curvavam diante do feixe dele. Jacó não dá uma resposta, Jacó fica atônito pela revelação. Os irmãos que já o invejavam, passam a invejar mais ainda. A Bíblia mostra para nós que no outro dia, em um outro dia, Jacó novamente sonha. E no sonho de José, José sonha, e no sonho de José, ele sonha que ele estava num lugar aberto, e que de repente 11 estrelas se curvavam diante dele. E que também apareceu o sol e a lua no mesmo cenário. Olha que coisa incrível. Apareceu o sol e a lua. Nós sabemos que quando vem o sol, a lua se põe. Quando vem a lua, o sol se põe. Num ciclo. Mas naquele momento ele vê que o sol e a lua estavam no mesmo ciclo. E o sol e a lua e as 11 estrelas se curvavam diante de José. Ele acorda de manhã e diz assim: pai, Deus me deu outro sonho. Só que agora eu sonhei que 11 estrelas estavam diante de mim, o sol e a lua, e eles se curvavam diante de mim. Jacó, ele se depara diante de uma grande revelação de Deus na vida de José. E a Bíblia mostra para nós que nesta revelação de Deus na vida de José, por mais os seus irmãos o invejavam. Então a Bíblia diz que um aguçado de inveja diz assim: vamos matar o nosso irmão? Não, meu irmão, que é isso? Não vamos matar o nosso irmão? Não. Vamos pegar um animal, a gente mata o animal e joga o sangue do animal nas nossas vestes e joga na veste de José e rasga ela, e nós levamos a veste do nosso irmão e mostramos o sangue na nossa vestimenta e dizemos a nosso pai que veio um animal e matou José e comeu José. A Bíblia diz que eles pegam José e jogam José numa cisterna. A Bíblia diz que eles vão e chegam no pai e mostra para o pai o que aparentemente ou pela mentira dizem que o animal tinha matado José. Jacó se entristece. Ali começa um propósito na vida de José e de toda a nação dos hebreus. Por quê? Porque José agora é tirado do poço, vendido para os mercadores. Os mercadores oferecendo a mercadoria no Egito. Vem quem? Potifar. Compra José e leva para o palácio. Então, quando nós olhamos isso, nós vemos o momento agora que José não queria passar. Assim também somos nós muitas vezes. Nós não queremos passar certas coisas na vida, mas é Deus que nos leva a passar certas coisas para nós termos experiência com esse Deus. Experiências com Deus, experiências que nos marcam, experiências que vai trazer profundidade a nós. Não vivendo uma vida superficial, mas uma vida agora com experiência com o Senhor. Porque quem tem experiência com o Senhor não é mais a mesma pessoa. Você já percebeu que quando uma pessoa passa por um momento difícil, ele já está habituado ao sofrimento, e ele passa, ele vê que a dor foi tamanha, mas não foi suficiente para tirá-lo da vida. Então, ele pode aconselhar outra pessoa: olha, eu passei por isso e Deus me ajudou. Olha, seja firme, seja forte,
você vai passar. Então a Bíblia mostra para nós que José passa num ciclo de 13 anos. José foi jogado no poço, José foi vendido, José foi caluniado, José foi dado como estuprador na época, tentado ao pudor contra a mulher de Potifar. Olha, a Bíblia mostra para nós que ele foi para a cadeia, ele foi esquecido na cadeia, pelos dois, pelo copeiro e pelo mordomo. Revela o sonho, o copeiro volta para o palácio e o padeiro morre. Olha, passou por 13 anos nesse período, e a Bíblia diz que um dia Faraó tem um sonho, e ninguém conseguia decifrar o sonho, então chama o José. José ouve o sonho que Faraó havia contado, em que no sonho aparecia 7 vacas gordas e 7 vacas magras. As 7 vacas magras comiam as 7 vacas gordas. E também no sonho, as 7 espigas gordas e as 7 espigas magras, as magras comiam as gordas. Ninguém conseguia decifrar o sonho. Aí a Bíblia diz que José interpreta o sonho, diz assim: Faraó, o Egito vai passar por uma grande necessidade, por uma grande fome. 7 anos serão de fartura e 7 anos serão de necessidade. Nos 7 anos de fartura, acumule o que puder acumular, porque haverá 7 anos de fome na terra. Aí a Bíblia diz que Faraó coloca José como governador. Abaixo de Faraó era José. José começa a administrar todas as coisas do Egito. E a Bíblia diz que veio 7 anos de bonança, mas também veio 7 anos de miséria. E nos 7 anos de miséria, o Egito tinha alimento, não só para si, mas a Bíblia diz que o Egito alimentou todo o mundo antigo de sua época. Olha só, então, aqueles irmãos que invejaram, que venderam, José chama para próximo e diz assim: vocês, meus irmãos, intentaram contra mim, mas Deus transformou tudo isso em bênção. Aleluia. A Bíblia diz que ele perdoa seus irmãos, que nesse processo ele leva agora a família para o Egito. Então, ao entrar no Egito, eles eram 70 pessoas. 70 pessoas que agora estavam fazendo vida no Egito. Até esse texto aqui, passaram-se anos e anos e anos. E a Bíblia diz que se levantou um faraó que não conhecia José e nem os feitos de José. E que agora começa a olhar aquela nação do Egito e ver que um povo diferente estava no Egito. Irmão, o povo de Deus é diferente. Aleluia. Amém? O povo de Deus é diferente. O povo de Deus é próspero. O povo de Deus é o quê? O povo de Deus é próspero. O povo de Deus é fecundo. O que o povo de Deus é? Aleluia. Você está entendendo? O povo de Deus é ordeiro. O povo de Deus é o quê? Aleluia. Está entendendo? O povo de Deus é diferente. Então o faraó olha para aquela multidão que estava ali e começou a notar que o seu povo era um povo que não tinha aparência. Era um povo diferente. Era um povo que, olha só, ele olhava para a casa dos egípcios, era de pau a pique, tudo amarrado, tudo encostado. E olhava para a casa dos hebreus, tudo bonito e formosa. Olhava para os animais dos egípcios, todos magricelos. Olhava para os animais dos hebreus, todos gordos e fecundos. Ele começou a falar assim: mas quem é este povo? Faraó, este povo aí é descendente de José, que alguns anos atrás, aqui, foi o que proveu alimento para toda a região, para todo mundo antigo aqui. Não conheço. Só que esse povo aqui é perigo para nós. Nós vamos colocá-los como escravos. Nós não vamos permitir que eles cresçam mais na nossa terra. O que vamos fazer? Vamos matar todos os primogênitos. Todos aqueles que nascerem menino, as parteiras têm autorização para matá-los ao nascer do ventre da mãe. Então, nesse momento, entra Êxodo capítulo 2. Então, Êxodo capítulo 2 já começa dizendo assim: e houve alguém da tribo de Levi que casou com outro alguém da tribo de Levi, e que teve um filho. Mas olha só que interessante. Este filho que nasceu de Joquebede e Anrão, que era da tribo de Levi, na realidade, já era um dos filhos deste casal, porque este casal já tinha outros filhos.
Este casal já tinha pelo menos 3 filhos antes desse que havia nascido. Só que este que nasceu com um propósito de Deus. Nasceu com o quê? Com um propósito? Grave isso. Nasceu com um propósito de Deus estabelecido. E todo aquele que nasce com um propósito de Deus estabelecido, o mal tenta tirá-lo, arrancá-lo, matá-lo. É por isso que eu consigo entender, irmão, que quando nós estamos neste mundo desprovido de cuidado de Deus, nós passamos por momentos em que aquele quase veio sobre nós, não é? Quase isso, quase aquilo outro. Não é no quase, é na realidade, é Deus provendo, é Deus cuidando, porque Deus tem um propósito. Aleluia. Amém? Então a Bíblia mostra para nós que nesse momento de adversidade, alguém teve coragem de gerar um filho no momento de crise. Irmão, gerar filho no momento de abundância, gerar algo no momento de abundância, semear em abundância é coisa gostosa demais. O duro é nós semearmos, o duro é nós crermos que na nossa adversidade Deus continua olhando por nós, olhando para nós, cuidando de nós. E é este propósito que nós estamos nas quarta-feira, é ensinar a palavra de Deus e mostrar que é no momento da crise, que é no momento da adversidade, que é no momento da necessidade, que Deus ele vai e se revela e mostra que Ele está cuidando. Amém? Então olha só, o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que circunstâncias e momentos da nossa vida mudam com muita frequência. Com muita frequência. Porque o texto mostra para nós que no verso 1 e 8, a Bíblia diz que por um tempo o Egito amava os hebreus por causa de José. Por outro tempo o Egito odiava os hebreus por causa do novo faraó que se levantou e que não conhecia José. Ou seja, são tempos específicos na nossa vida. Então o que nós precisamos entender? Que nós precisamos estar aptos e entendidos que nós vamos passar por momentos e estações diferentes nas nossas vidas. Não é porque nós estamos vivendo, você já percebeu que quando nós estamos passando pelo verão, é gostoso demais? A estação do verão é a coisa gloriosa. O que dizer da primavera, não é? Aonde tudo floresce, aonde tudo fica bonito, não é? Mas e quando chega o outono, que começa a cair as folhas, cair as flores, se preparando para esse tempo do inverno? Assim somos nós. Às vezes nós estamos com o sol irradiante, o sol da justiça indo ao nosso favor, iluminando, manifestando seu calor sobre nós. Estamos bem, é aquele momento da fase da nossa vida que tudo está bem na nossa vida. Tudo está caminhando favorável, vai dando certo todas as coisas, vai fluindo todas as coisas. Aí você fala assim, nossa, me belisca para ver se é realidade. Se o que eu estou vivendo é realidade, não é? Parece até cena de filme, não é? É o verão da vida, é o verão gostoso, não é? Aonde até o glória a Deus soa mais macio, glória a Deus, não é? Aleluia. O que dizer da primavera da nossa vida? Tudo começa a florescer, tudo floresce na nossa vida, mas de repente chega o outono. O outono é quando esconde-se o sol, quando agora o tempo começa a perder o brilho e a formosura. Assim somos nós, chega um tempo na nossa vida que perdemos o sentido, não é? As coisas parecem que não tem sentido, não tem brilho, não tem cor, não tem vontade, não tem desejo, não tem sonho, assim somos nós. E quando vem o inverno? Quando vem o inverno é terrível, irmãos, porque o inverno na nossa vida, muitas vezes, demonstra que nós temos que estar mais protegidos, mais abrigados, para não ficar enfermo. Nós precisamos estar protegidos debaixo das asas do Altíssimo, para nós não ficarmos enfermos no tempo do inverno da nossa vida. O que é o inverno para nós? É as coisas que começam a dar ao contrário, as coisas que não fluem na nossa vida.
Parece que Deus está distante, nada acontece, Deus não fala, Deus não reage na minha vida. Parece que eu não vejo nada, nem na minha, nem naquele que está à minha volta. Tudo está dando contrário. É nesse momento que Deus está se revelando, porque não é apenas andar por sentimento, é andar por fé. A diversidade na nossa vida, ela vem para nós andarmos pela fé, vivermos pela fé e não pela emoção. É neste momento em que nós não temos razões para louvar, mas nós louvamos. É neste momento que nós não temos razões para orar, mas nós oramos. É neste momento que nós não temos razões para jejuar, e nós jejuamos. Por quê? Porque não andamos por emoção, nós andamos pela fé. Então é nesse momento em que Êxodo capítulo 2 está, no momento de transição, no momento transitório, no momento da bênção e agora da perseguição. No momento da fartura, agora no momento da necessidade. É nesse momento em que nós estamos manifestando a nossa fé. E nós temos que estar preparados para os invernos da vida, para as contrapropostas da vida, para as oposições da vida. Nós temos que estar preparados. Nós não podemos deixar a nossa fé, deixar a vida com Deus, porque a adversidade vem sobre nós. Nós temos um Deus que está olhando a nossa vida. Aleluia! Então a Bíblia começa a mostrar para nós que tempos e estações na nossa vida são imprevisíveis. São imprevisíveis. E nós temos que estar preparados. No verso 2 e verso 3 nós temos uma revelação maravilhosa. Por quê? Porque uma mulher concebeu um filho. Só que, olha só, em que momento esta mulher concebe um filho? No momento de perseguição. Por quê? Porque a ordem para as parteiras era que todo menino que nascesse dos hebreus tinha que morrer. Olha, irmão. Mas a Bíblia diz que eles tiveram coragem. E a Bíblia diz que ela concebeu um filho. Olha só. Irmãos, imagine comigo, a terra do Egito, sob uma sentença de que todo menino que nascesse morreria. Você imagine os olhos da população, os olhos dos soldados egípcios, que monitoravam as parteiras, para que elas não deixassem nenhum menino viver. Você imagine comigo. Imagine alguém, começava com a barriguinha, tinha que colocar cinta para esconder a barriga, porque não podia mostrar que estava grávida. E a barriga foi crescendo, aquela mulher agora passa a ficar só em casa. Você imagine se escondendo de tudo, se escondendo de todos, aquela mulher grávida dentro de casa. Está entendendo? Ela tinha que, no momento em que ela fosse dar luz, tinha que passar um WhatsApp ou ligar para uma parteira e fazer o parto da mulher. Você consegue imaginar isso? São essas coisas que eu começo a enxergar nas entrelinhas. Então imagine aquela mulher dando à luz a uma criança. A parteira olha para a criança e diz assim: mãe, é menino. Irmãos, eu posso crer nisso que eu estou ministrando. A parteira olha para a criança, talvez ela é movida por Deus para entregar o menino para a mãe. Você imagine comigo, porque o texto não mostra nas entrelinhas, o texto apenas vai dizer que ela ficou com a criança 3 meses. Quantos meses? Como que uma mulher pode esconder uma criança no período de 3 meses, sem ninguém saber? Meu Deus, como você vai esconder uma criança de noite chorando, irmão? Silêncio, silêncio. Aí a criança começa a chorar de noite. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que nesse período de 3 meses, o texto mostra para nós que não podendo mais esconder a criança, ou seja, chegou no limite. No limite, ela diz a seu esposo assim: bem, a criança já está grande demais, nós não conseguimos mais cuidar dessa criança e mantê-la em silêncio, escondendo-a. O que nós vamos fazer? Não sei, vamos orar, vamos pedir a Deus uma saída. Então ela foi no limite. Irmãos, você sabia que existem pessoas que estão vivendo no limite? No limite da sua força?
No limite. E muitas vezes Deus permite chegar no limite para ver se nós tomamos alguma posição com relação à nossa vida. Como nós conduzimos a nossa vida. Quantas pessoas que precisam chegar no limite, quando diz assim, não dá mais para aguentar, eu tenho que tomar uma posição. É nesse momento em que nós precisamos tomar uma posição para Deus. Deus espera nós chegarmos no limite para dizer assim, não aguento mais, eu vou tomar uma posição diante de Deus. Se é para servir, eu vou servir ao Senhor. Se é para entregar, eu vou entregar ao Senhor. Se é para honrar, eu vou honrar o Senhor. Chega, eu não aguento mais. E Deus está vendo a cada um de nós. E muitas vezes nós vamos chegando ao limite. Que Deus permite chegarmos no limite, para nós ficarmos revoltados com a situação, e nós começarmos a buscar a Deus. Quantas pessoas, quantas famílias, que precisam chegar no limite insuportável do seu braço, da sua força, para tomar uma posição diante de Deus. Às vezes a família está sendo destruída, está sendo engolida pela situação. Como que está? Está uma bênção, glória a Deus. Tem campanha de oração, ore por mim. Olha, tem campanha de oração, vamos entrar em oração, vamos entrar em batalha de oração, jejum, consagração. Vamos buscar Deus. Ore por mim, pastor. Oro não. Vamos orar junto. Você está entendendo? É no limite que Deus permite as coisas acontecerem. Pastor, está difícil, pastor, está difícil. Vamos tomar uma posição, vamos decidir por algo. Deus permite chegarmos no limite para nós tomarmos uma posição. A mãe Joquebede chegou em 3 meses e falou assim, nós precisamos, Anrão, tomar uma posição. Verso 2 e 3 mostra para nós que ela tomou uma posição. Por quê? Porque agora o seu braço, a sua força chegou no limite. E chegando no limite, aquela mulher toma uma posição que nós precisamos ter como referência para a nossa vida. Por quê? Porque nós precisamos, em dado momento da nossa vida, fazer como aquela mulher fez. Você imagine uma mãe, começar a entrelaçar alguns pedaços de madeira. Esse tempo atrás eu vi um artesão fazendo um cesto de bambu, coisa linda, irmão, né? Como que Deus dá graça a certas pessoas, né? E aquele homem estava fazendo um cesto de bambu, coisa mais linda. Talvez eu pense que aquela mulher começou também com os gravetos de madeira, começou a translaçar e fez um cestinho. Pega o betume com piche e começa a betumar aquele cesto de madeira. Coloca uma coxinha, um cobertorzinho, põe o menino dentro, irmão, imagina o coração daquela mulher, lágrimas correndo, de soluçar, colocando aquela criança no cestinho. Você consegue entender isso? Você tem coragem de colocar aquilo que você ama no cesto para Deus? Você tem coragem? Você tem coragem de colocar aquilo que você mais ama, aquilo que você quer proteger, guardar? Você tem coragem de colocar no cestinho? E colocar no Nilo? O que era o Nilo? O Nilo era o rio Deus dos egípcios. E no Nilo tinha apenas alguns crocodilos de 3 metros. Tinha apenas um jacarezinho pequenininho, não é? Era um rio intocável, perigoso. O que fez ela? Pega o menininho e coloca no rio, cheio de crocodilo. Imagina aquela mulher chorando, mas ela decidiu fazer isso porque confiava no Senhor. Sabe o que nós precisamos, muitas vezes na nossa vida, é tomar uma atitude de colocar aquilo que talvez seja, de momento, um empecilho, talvez seja algo que impede de ouvir a bênção de Deus, a manifestação de Deus, porque se aquela mulher retesse a criança para si na sua casa, ela perderia aquela criança, e para não perder a criança, ela colocou num cesto e confiou em Deus.
Sabe o que muitas vezes nós precisamos, irmãos? Literalmente, é colocar certas coisas no cesto e lançar para Deus. Certas coisas nós precisamos deixar para Deus. Sabe qual é o problema nosso? É que a gente quer sempre ter no nosso colo, no nosso braço, aquilo que muitas vezes pode nos entristecer. E nós precisamos de estar atento em nome de Jesus. Tem coisa na nossa vida que nós temos que lançar no rio da esperança e crer nos cuidados de Deus. Aleluia, glória a Deus. Enquanto você falar que o filho é seu, você corre risco de perder. Mas a partir do momento que você fala, este filho é do Senhor, você está entendendo? Tudo que você fala que é seu, você pode perder. Isso é meu, isso é meu, isso é meu. Nunca diga que as coisas são suas. Sempre diga, as minhas coisas são do Senhor. Tudo que é meu pertence ao Senhor. Enquanto ela estava segurando no colo aquela criança, ela podia perder. Mas ela falou assim, Senhor, eu coloco nessa cestinha, e essa cestinha eu quero chamar a cesta da esperança. Está indo no rio. Aleluia. Deus permite certas coisas, irmão. Nós perdemos de momento para poder conquistar alguma coisa. Muitas vezes nós precisamos desprender de certas coisas para conquistar e para ver a manifestação de Deus. Porque até então, quando nós vamos segurando para nós, irmão, nós não vamos ver nada e corre risco de perder. Mas quando lançamos para o Senhor, nós temos a revelação de quem é Deus nas nossas vidas. Aleluia. Deus pode usar coisas e pessoas insignificantes. Deus pode usar quem Ele quer. No verso 4, verso 5, a Bíblia diz que a irmã Miriam, a mãe coloca o cestinho no rio, e vem um cestinho coberto, bonitinho, e vem o cestinho, e a irmã de longe, só olhando o cestinho, Deus pode usar quem Ele quer, irmão. O que Deus usou ali? Deus usou um cesto, uma coisa insignificante, para proteger aquilo que tem valor. E Deus usou uma menina, uma moça, para olhar se não corria risco. Enquanto o cestinho vinha, a menina ia indo. Sabe que coisa linda? Que Deus, Ele usa coisas para que o propósito dele seja estabelecido. Deus usou até o rio Nilo para abençoar Moisés. Sabia? Deus usou até o rio, por quê? Porque o cestinho vai indo, Miriam vai acompanhando, o cestinho vai indo. Sabe aonde deu? O cestinho entrou no ambiente onde a filha de Faraó estava tomando banho. Eita, meu Deus do céu. Aleluia. Deus pode usar quem Ele quer, irmão. Deus usou o cesto para conduzir a criança, Deus usou a moça para olhar o cesto, e Deus usou o rio, aleluia, para conduzir o propósito dele. Deus pode usar quem Ele quer, irmão, da maneira que Ele quer. Pode ser que ao chegar na sua casa, alguém vai estar te esperando lá, e está dizendo assim, olha, eu não sei o que aconteceu, mas está aqui o dinheiro que eu vou emprestar para você. Aleluia. Meu Deus do céu, que isso se torne profecia nessa noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Aí, o que é mais lindo, é que quando o cestinho entra, a filha de Faraó pega o cestinho na mão. A criança que estava ali começou, olha só, irmão, dá um desespero quando você vê uma criança chorando demais, não dá? Não dá? Não dá vontade de sair correndo de perto? Sair correndo? Porque você não sabe o que está acontecendo. Agora você imagine aquela mulher, pegou a criança, acho que Deus tapou o ouvido daquela mulher para não ouvir o choro do menino. Aquela mulher começou a olhar para o menino e falou assim, que coisa linda, que coisa graciosa.
E só pode ter vindo lá dos hebreus. Está o texto aqui. Só pode ter vindo lá dos hebreus. Agora olha só, se ela diz só pode ter vindo dos hebreus, por que ela não chamou os soldados para matar a criança? Porque o Senhor tinha os olhos naquela criança, irmão. O Senhor tinha os olhos naquela criança. Que eu aprendo aqui? Eu aprendo que os olhos de Deus estão sobre todos. Os olhos do Senhor estão sobre todas as pessoas. Deus sabe de tudo que está acontecendo neste mundo. O Senhor sabe, e todas as coisas não fogem do controle de Deus. Só Deus pode tocar o coração de alguém. Deus tocou o coração daquela mulher. Deus tocou o coração dela para olhar para aquela criança e não entregar aquela criança para a morte. Pelo contrário, ela olhou a criança e disse assim: só pode ter vindo dos hebreus. Mas Deus tocou no coração dela muito forte mesmo, que não mandou matar. Mas disse assim: e agora, o que vamos fazer com essa criança? Quando ela talvez pergunta assim: o que vamos fazer com essa criança? Aí chega quem? Miriam. Só Deus pode dar sabedoria para aqueles que estão sendo levados para um propósito. Porque a Bíblia mostra para nós que quando aquela mulher pega a criança e começa a admirar aquela criança e diz que é dos hebreus, Miriam entra na cena e diz assim: minha senhora, eu conheço alguém que pode cuidar desta criança. Você não está entendendo. Você não está entendendo. Aleluia. Sabe o que eu quero profetizar aqui? Eu quero profetizar aqui em nome de Jesus. Tem pessoas que conhecem a sua vida. Tem pessoas que conhecem o seu dia a dia. Tem pessoas que sabem da sua dificuldade, da sua necessidade. Você pode ter certeza, o Senhor vai tocar no coração dessa pessoa, para essa pessoa ser o seu intermediário diante de outra pessoa para te ajudar. Pessoas que estão olhando você e vendo você, Deus vai tocar no coração desta pessoa, para ir até outra pessoa para te ajudar. Você pode ter certeza disso, que isso vai acontecer na sua vida. Eu quero que você receba, porque é uma profecia de olho aberto, e eu quero profetizar sobre a sua vida, que o Senhor vai levantar pessoas à sua volta para te ajudar. Você não está sozinho no propósito. Aleluia, aleluia. Deus vai levantar uma pessoa que está do seu lado, e esta pessoa vai te ajudar, e você vai ver, Deus vai fazer algo tremendo. Aleluia. Minha senhora, eu tenho uma ama, ou seja, eu tenho uma mulher que vai cuidar desta criança. Verdade, verdade. Agora, pasme, olha o que aconteceu. Mande chamar a mulher que vai cuidar da criança. Miriam, irmão, dá uma carreira. Ó, Miriam, sai desembestada. E vai. Abre o portãozinho da casa. Pá! E chega correndo, abre a porta. A mãe fala assim: o que aconteceu, minha filha? A senhora não sabe, mãe. A senhora não sabe o que aconteceu. O que foi? Fala, desembucha logo. A filha de Faraó pegou Moisés. Não, Deus. Não, Senhor. Calma, mãe, calma. Sabe o que ela disse? Ela disse que mandou eu chamar você para a senhora ir lá, que ela vai dar o filho para a senhora cuidar. Irmãos, olha o que Deus faz, irmã Ivani, olha o que Deus faz. Miriam chega com a mãe diante da filha de Faraó. Ela olha para ela e fala assim: a senhora que vai cuidar da criança? Sim, sou eu sim, minha senhora. Olha só, o que eles estavam passando naquele momento? Momento de necessidade. Por quê? Porque agora eles estavam no momento de transição. Eles eram senhores das suas casas e das suas posses. Eles estavam passando a ser escravos de tudo aquilo que possuíam. Momento de necessidade e instabilidade econômica, financeira. Instabilidade financeira.
estavam com medo e com risco de morrer. Olha só, momento de transição. Agora, o que fez a filha de Faraó? Ô, mordomo, faz favor, pega aquele cheque que está preenchido lá. Eu já preenchi nessa manhã, traz para cá. Aí chega o mordomo, checão. Vamos colocar aqui, por baixo, 5 mil reais. E diz assim, está aqui esse cheque, se nesse mês a senhora precisar de mais, é só me dar um toque. Você está entendendo? E a Bíblia diz assim, que de mês em mês, a filha de Faraó dava manutenção para a casa de Joquebede, para cuidar de Moisés. Agora aprenda o que eu vou lhe dizer. Aquela mulher só pôde colher porque ela semeou. Ela semeou confiança. Ela confiou que se ela fizesse um cestinho, betumasse aquele cestinho e colocasse a criança dentro, em algum lugar aquela criança seria levada e protegida. Porque ninguém coloca uma criança no cesto se não souber que vai ser cuidada. E aquela mulher sabia que Deus ia cuidar daquela criança. Aleluia. Eu quero dizer para você, o dia que você começar a entender que as coisas que aparentemente você perde na vida é apenas para ganhar na vida, é que as coisas vão começar a fluir na sua vida. Nós precisamos entender que para ganhar nós temos que muitas vezes perder. Para subir temos que descer. Para ir para frente muitas vezes temos que ir para trás. Você já percebeu, quem daqui foi criança e já brincou com estilingue? Estilingue, o que é estilingue? É um pedaço de madeira em V, com um cabinho na mão assim. Você amarra uma tripa de milho com um corinho, você pega a pedra. Olha o que o estilingue você faz, ó. Primeiro você puxa para trás, para depois você lançar para frente. Só que a força que você põe para trás é a intensidade de força que vai para frente. Existem pessoas que aparentemente estão vendo assim, Senhor, eu estou vendo as coisas só dando para trás, só dando para trás, só dando para trás. Calma, que as coisas quando só está dando para trás, é porque é apenas um impulso para ir para frente. Aleluia! As coisas quando começam só a ir para trás, é aparentemente você está perdendo, mas não é perca, Deus só está tirando do seu coração, porque Ele quer entrar com força na sua vida. Aleluia, vem para trás, de repente vai para frente. Aleluia. Aquela mulher só pôde desfrutar de algo na sua vida porque ela olhou para aquilo que era importante para ela, mas ela confiou mais e amou mais o Senhor do que a criança. Semear, irmão, semear, aprenda a semear no reino, em tudo que nós fazemos no reino de semeadura, muitas vezes é olhar aparentemente derrota, aparentemente perca. Não é, eu posso profetizar na sua vida assim, ó, não é perca de tempo, o tempo que você gasta no Senhor e no reino. Não é perca de tempo quando você gasta com pessoas. Não é perca de tempo quando você está em Deus. Não é perca de tempo. O diabo pode até mostrar para você que é perca de tempo, mas não é. Quem vai perder o tempo vai ser ele. Quem vai perder a oportunidade vai ser ele. Ele vai ser envergonhado na sua vida, porque Deus vai investir na sua vida para envergonhar o mal na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. O que pensava ao mal, ó, quando a criança nasceu, agora eu mato, ó, ela segura 3 meses, quando não aguentou mais, o diabo falou assim, o que ela está fazendo? Fazendo um cesto para quê? Peraí, deixa eu raciocinar, cesto para quê? Cesto para pegar a criança e colocar? Não, você está doida, mulher. Talvez ela comenta com o marido, bem, eu vou colocar o menino no cesto. O diabo fala assim, agora eu mato ele. Ó,
bota o cesto. O diabo fala assim: agora eu vou levantar um crocodilo aqui, e numa bocada só eu vou engolir o cesto. Ó, a criancinha, ó. E o diabo não consegue matar. O cestinho vai indo, vai lá onde? Na filha de Faraó. Agora ele fala assim: agora eu mato. Agora eu mato. Por quê? Porque quem pegou ela é endemoniada. Ah, irmão, você não está conseguindo entender o que está acontecendo no mundo espiritual por causa da sua vida. Por causa da sua vida, o que está acontecendo no mundo espiritual, ele olha para você e fala assim: agora eu acabo com ele, agora eu acabo com ela, eu coloco na vida dele um empecilho, eu vou colocar isso, eu vou colocar aquilo, e Deus só vai trabalhando, ó. Deus só vai trabalhando, ó, só vai cruzando e entrando lá na casa. A mulher pega, a menina chora, e o diabo fala assim: agora eu mato esse menino, porque eu vou colocar raiva no coração dela. Aí vem Deus e coloca o quê? Amor no coração dela. Aleluia! Aí Deus coloca amor, tanto amor no coração daquela mulher, que aquela mulher fala assim: tem alguém para cuidar dela? O diabo fala assim: eu vou preparar alguém para cuidar dela. Aí Miriam levanta e fala assim: eu sei, minha senhora, quem pode cuidar dessa criança? Quem? O diabo fala: uma egípcia. Não, é uma hebreia. Aleluia. Miriam sai correndo, o diabo fala assim: agora eu vou colocar a Miriam na casa de uma outra mulher, para que aquela mulher não crie direitinho essa criança. Ela entra onde? Na casa dela e fala para a mãe cuidar da criança. Quando a mãe chega lá, ó, quando a mãe chega na mulher e fala assim: eu vou cuidar da criança como a senhora quiser, assim, assim, assado. Aí o diabo fala assim: agora eu vou matar de fome, desnutrição, porque essa mulher não vai ter o que comer. Aí o diabo é envergonhado, por quê? Porque a mulher, ela pega o cheque e fala assim: tá aqui ó, o dinheiro para você passar esse mês, e depois o mês que vem você pega mais uma quantia. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo o que Deus está querendo mostrar para nós? Que nós não estamos sozinhos. Deus prepara circunstâncias, momentos, para que nós sejamos abençoados por Ele. Só olhe para os momentos da sua vida. Só olhe para os momentos da sua vida. Olha só, está tudo dando errado, está tudo dando contrário. Não esqueça, o mundo espiritual é organizadíssimo. Ele sabe da semente que você está lançando na terra. Aleluia. Ele sabe da semente que você está lançando na terra. Tenha entendimento de que quando você lança a semente de confiança no Senhor, é Ele que cuida da colheita. Aleluia. Sabe o que é o mais lindo? O mais lindo é no verso 10. Que quando Moisés já era grande, irmãos, para ser grande, Moisés já tinha entrado na fase de juventude, com 12, 13, 14 anos, sendo grande. Olha só o que eu vou dizer. Moisés, quando foi colocado no rio, tinha 3 meses. 3 meses. 3 meses. A Bíblia diz que aquela mãe cuida de Moisés por mais de 12 anos. Sabe por quê? Porque tudo que Deus faz dura para sempre. Sabe o que é mais lindo? É que quando Joquebede leva Moisés para ser preparado para ser o futuro faraó do Egito. Para quê? Irmãos, Moisés foi uma pessoa que teve um ensino, foi catedrado em muitas ciências do Egito, poliglota, falava várias línguas, foi preparado para a dinastia de Faraó. Ele era inteligentíssimo. Agora olha só, você imagine a mãe olhando para Moisés e dizendo assim: esse aí está sendo preparado por Deus.
preparado por Deus. Sabe o que eu quero dizer para você? Tudo o que você passar na vida, eu não sei o que você passa na sua vida diária. Deus conhece o seu coração, Deus conhece a intensidade, a intenção do seu coração. Se tudo isso na sua vida, que você está criando, está cuidando, que Deus colocou na sua mão, eu não sei o que é, se é um dom, se é um talento, se é um ministério, eu não sei o que é, mas cuide com amor, porque vai entrar num estágio de vida em que é Deus que vai passar a ensinar para um propósito específico. E não olhe aquilo ou aquele ou aquela de forma, vou perder. Você não vai perder nada, você vai ganhar. Você vai ganhar. Sabe por quê? Porque Moisés foi um grande libertador daquele mesmo povo que estava cativo. E eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus, que tudo aquilo que você lançar pela fé, também vai ter resposta de Deus. Para muitas e muitas e muitas pessoas. Você acredita nisso? Se coloque de pé e eu quero profetizar sobre a sua vida. Glória a Deus. Os irmãos da intercessão, por favor, venham aqui à frente. Amém? Nós vamos interceder nesse momento. Olha só, eu quero abençoar a sua vida. Com essa palavra aqui, eu quero abençoar a sua vida. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero ver a sua vida abençoada no Senhor. Quero ver sua vida abençoada no Senhor. Eu quero ver o Senhor cumprir propósitos na sua vida. Só que para que aconteça isso, você tem que dispor confiança, fé, de que esse passo que você vai dar, através de uma revolta, talvez você olhando e dizendo assim, chegou o limite, é tempo de eu tomar uma decisão na minha vida. Se é isso mesmo que o Senhor quer, então eu vou colocar diante do cesto, e no cesto eu vou lançar no rio, confiando no Senhor. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, que você confie no Senhor, que Ele não faz nada sem propósito. Todas as coisas Ele faz com propósito. Amém? Nesse momento eu quero orar junto com você. Quero orar com você nesse momento. Você que vai semear no reino, você que vai semear a sua oferta no reino. Quero orar com você. Mas eu quero orar também com aquelas pessoas que vão semear aquilo que você está segurando, retendo para você e dizendo, isso aqui é meu, não é seu. A sua casa não é sua, ou seja, a sua família não é sua, o seu serviço, o seu trabalho não é seu, o seu ministério, o seu dom não é seu. Tudo é do Senhor. Eu quero ministrar nessa noite, ao você lançar neste lago, neste rio perigoso que é o rio da vida, ao lançar, você tem que crer que Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo. E é Ele que vai cumprindo etapas na sua vida. Você que já chegou no limite, você precisa tomar uma decisão. Eu vou me consagrar e vou servir ao Senhor. Eu vou me separar para o Senhor. Eu quero servir ao Senhor com mais intensidade. Eu quero entregar mesmo aquilo que o Senhor tem pedido a mim. Eu quero orar com você. Você que me acompanha pela internet, eu quero orar com você. Chegou um tempo na sua vida de você tomar uma decisão. Chegou um tempo de você tomar uma decisão na vida. Você não está aguentando mais segurar aquilo que você acha que é seu. Você está vendo que está perdendo as forças e não aguenta mais segurar. Então é neste momento que você tem que lançar para o Senhor. Lançar para o Senhor. Lançar no Senhor e deixar Ele fazer. Não mais você vai fazer. Porque quando Joquebede lançou no rio, não era ela mais que estava fazendo. Agora era o Senhor que estava fazendo. Ela não tinha domínio mais sobre aquilo. Agora era o Senhor. Era o Senhor que está fazendo.
chegou esse tempo na sua vida. É o tempo que você vai lançar para o Senhor. Não é você mais fazendo, correndo atrás, tentando fazer. Agora é o Senhor. Eu quero que você lance para o Senhor. Você vai testemunhar, como disse a profeta de Deus nessa noite aqui. Você vai testemunhar do que Deus vai fazer. Mas para que isso aconteça, você tem que lançar no rio. Você tem que lançar no rio da vida e deixar o Senhor cuidar. Agora é isso e o Senhor. Eu quero orar com você. Senhor, esta pessoa ouviu a mensagem nessa noite. Esta pessoa ouviu esta mensagem nesta noite que veio da tua parte. Senhor, eu sei que é difícil semear em meio à crise, mas assim como Joquebede semeou no meio da crise, assim também meu irmão e minha irmã nesta noite, Senhor, está diante do teu altar, entregando, Pai querido, diante do Senhor, ainda que seja num cestinho como foi Moisés, lançado no rio. E aquela mulher, Senhor, teve fé e esperança de que o Senhor cuidaria. Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa, ao tomar a decisão de entregar a sua vida, de entregar aquilo que o Senhor já tem pedido, que venha o Senhor, ó Deus, cuidar, livrar e prosperar, em nome de Jesus, Pai. Está nas tuas mãos, Senhor, está nas tuas mãos. Eu quero orar pela sua oferta, Senhor, que esta pessoa, Pai querido, nesta noite se dispôs a ofertar no teu reino, a semear no teu reino, que também, ó Deus, esta pessoa venha colher em nome de Jesus, amém?